sou galo, hein? Tá bem claro, sou galo. Só bota Ninguém é perfeito. Como é que você circulou em Angra? Olá, amigos. Definitivamente as tias do Zap vão dominar o mundo. Hoje, a partir das 6 horas da manhã, elas pressionaram Bolsonaro em sua casa de praia, em Angra dos Reis, a recebê-las de uma forma inovadora e bem patriótica, cantando o hino nacional e o jingo. Bolsonaro, eu vim aqui só pra te ver. Mas não ficaram somente na tietagem. Bombardearam Bolsonaro com perguntas e questões relevantes à campanha e os problemas enfrentados pelos moradores de Angra dos Reis. E principalmente sobre a situação da usina nuclear de Angra 3 e da água potável e saneamento básico, já que apesar dele, Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, terem oferecido ao atual prefeito Fernando Jordão a oportunidade de fazer parte do marco temporal do saneamento básico, lançado na gestão de Bolsonaro como presidente, o atual prefeito, Fernando Jordão, não aceitou. Parece uma decisão difícil, mas foi o que Angra dos Reis, um balneário turístico no sul do Rio de Janeiro, fez ao não aderir ao bloco de saneamento. Habituada a fazer projetos em parceria com a iniciativa privada, decide recusar a garantia de pelo menos 700 milhões de investimentos. Angra agora poderá ter que sozinha cuidar de todo o investimento para coletar e tratar 97% do esgoto e chegar com água para os 10% da população que falta, possivelmente sem ajuda de recursos federais para cumprir a meta. Ao fim, mostraremos uma matéria da CNN Brasil explicando os reais motivos, o porquê o prefeito não aderiu. Da sua época. Eu tenho 68 anos de idade, nasci 7/2/1955. mais velho que eu. Exato. Então é o seguinte, sei que o senhor não tem muito tempo, vim aqui só para lhe dar essas duas palavrinhas, que Deus proteja o senhor e sua família. Amém. Tá entendendo? E é isso aí. Olha, eu posso falar, para aproveitar que tem a minha idade ali, qual a diferença minha? Eu vim candidato a presidente porque eu não queria, primeiro, não queria mais ser deputado. Eu perdi a paciência, 28 mandatos, chega, a gente cansa. Mandato só 28 tomando E daí comecei a trabalhar, tá? E peguei uma passagem bíblica, o João 8,32, sobre a verdade, e comecei a andar pelo Brasil. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, tinha umas 40 mil pessoas na praça, aconteceu quase aquela tragédia lá. Tá certo? E daí, uma falha do sistema, eu espero um dia poder falar abertamente isso aí. Não entendo. Se um dia essa imprensa topar, toda a imprensa brasileira, topar ao vivo, me deixar falar, por umas 4 horas, não vai ser igual a Fidel Castro, não precisa falar besteira. Tá? Para falar o que é o sistema, o que é o governo federal, o que é o Brasil e como funcionam os 3 poderes. Eu falo. Daí não adianta a imprensa falar sem provas. O que eles falam sem provas e fake news. Mas quem fala a verdade é isso. Mas tudo bem. Então o que acontece? Eu acho que o ponto mais importante do meu governo foi não aceitar a indicação política para compor ministérios, bancos oficiais e estatais. Amém. Você está vendo o balcão de negócio está sendo agora. Sempre foi antes de mim. Sim. Daí nós pudemos. Por exemplo, quem é o Tarcísio de Freitas? Quem é o Tarcísio de Freitas? Mas quem é? Vamos lá, quem é? Ninguém conhecia. Não, Ninguém. conhecia. Ele era um capitão do Exército, formou-se aqui em Resende, depois fez o IME, depois prestou concurso para a Câmara, foi trabalhar lá no DENIT, e quando eu me elegi, ele foi o 4º ou 5º que eu entrevistei. E quando, conversando com ele, né, primeiro a formação do IME. Muita gente fala, tem que ter diversidade. Não pode ter diversidade, não posso botar num ministério quem tem conhecimento e outro ministério quem não tem, para dar chance para o outro. Não tem que dar chance para o outro, tem que ter gente competente para trabalhar lá. E ele fez um trabalho fantástico. Ele, entre outros. Os 2 ministros todos foram indicados por tudo da área que fizeram tudo certinho. Pudemos resistir à pandemia, à guerra lá fora em função disso. E a pandemia foi criada. Agora pode ver. Então quando eu cheguei para o Tarcísio, falei, Tarcísio, que tal candidato a governador em São Paulo? Eu não queria. Ele falou, não, eu sou carioca, torcedor do Flamengo,
Basicamente conheça o aeroporto lá de São Paulo, né, o Congonhas, mais nada. Mas você tem um trabalho, tem um... E tanto é que logo no começo, quando eu convenci ele a vir candidato, né, um dos candidatos falou lá no programa, né, o senhor é torcedor do Flamengo. O senhor é torcedor de todos os clubes. Hoje eu tô dando uma de galo aqui, ó. Então o Tarcísio se elegeu e está fazendo um trabalho excelente na São Paulo. Excelente. É um baita de um gestor. Baita no gestor. Então, a mesma coisa eu vim ser vereador no Rio e sou paulista. Aí o senhor quando foi vereador... Você é gaúcho mesmo? Ele é gaúcho, aqui é gaúcho mesmo, tia mesmo. Aqui. Eu conheço a história dos Opala, que o senhor foi o único vereador que fez os 32 Opala. Foram 42. Isso, aí o senhor não quis o seu. Eu também. Tem aquela coisa... Eu podia ter o Opala lá em casa, o Opala zero, mas era motociclista, né? E só andava de moto no Rio. E muitas vezes sem capacete. Agora vão me criticar essa imprensa. Olha, ele falou que andava. Ele andava sem capacete, que eu vou falar agora que não andava. Cadê minha, pô? O que eu falo pro senhor... Hoje não recomendo ninguém andar sem capacete, não. Tá? Bota capacete. Eu queria que o senhor só soubesse que o senhor escolheu o lado do povo. E o povo está com o senhor. É o lado mais difícil. Exato. É, E se o senhor mas escolhesse o outro lado, o senhor estava muito bem. Como os outros estão aí. É. Tá entendendo? Eu tenho o 5º ano primário, eu não tenho formação nenhuma, mas eu não sou idiota. Olha só. Eu tenho a faculdade da vida. O nosso não era 5º ano, era 4º ano, que era o grupo. Depois tinha o admissão. Tinha o grupo, tinha o ginásio, admissão e científico. Isso. O teu 4 anos hoje é melhor do que os 9 de hoje em dia. Exatamente. Se bobear até é melhor que segundo grau. Eu era lavadeira de roupa, lavava roupa pra fora, andei lá em Caxias carregando muita roupa na cabeça, fui taxista há 30 anos aqui, ó. Isso aqui é bandido, ó. Isso aqui é bandido, aí que muita gente fica passando a mão por cima. Todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Escolha pra você o que você queira. Agora assuma o que você é. Entendeu? É isso que tem que ser. Só eu tenho que ir. Já conversei com o senhor que eu queria conversar. Se eu tivesse que ficar aqui, ficaria várias horas. Tem tanta coisa, tanto assunto bom e importante, mas não tenho tempo. E o senhor também não tem tempo, entendeu? O senhor tem seus deveres a fazer, seus compromissos, e a gente tem que respeitar. Segundo o Alckmin antes falou que eu sou um desocupado. Olha, ele quando estava governando São Paulo, ele era muito preocupado com merenda escolar. Ele é muito preocupado com o merenda escolar. E também muito preocupado com o Rodoanel. E falar também que o Lula era bandido. Hoje estão juntinhos lá. Então, quando você estiver com o Marco Mota, eu não tenho oportunidade de estar com ele, dê um abraço nele por mim, fale com ele que eu sou um camarada que adora as atitudes dele. O Nicolas, o Cleitinho, são poucos. E tem aquelas pessoas que são traidores. Essa camisa é do Coelho? É do Botafogo essa camisa aí, cara? Pô, cara. Olha de longe, parece que eu Tira, agora tira parece que é da do praia. América de Minas. De longe parece América de Minas. Bonita. Tira aí, Mário, uma foto. Olha lá. Aí, ó, fogão aqui, ó. Esse ano é fogão, hein? Vamos ver, né? Se ano passado não foi com 13. Presidente, eu gostaria de uma pergunta para o senhor e o senhor responde o que quiser. É o seguinte, nós aqui, eu sou nascido e criado aqui em Angra. Fica ali atrás dele. Eu moro aqui no Parque Monte Carlos, eu tenho um comércio ali, a minha vida é totalmente aqui em Angra. Aqui eu invisto, entendeu? E aqui criei meu filho, tenho meu neto. Meu filho formou em engenharia elétrica, graças a Deus. E eu queria perguntar para o senhor, aqui na região de Angra, os investimentos são assim um pouco lentos, um pouco escassos, digamos assim. Eu queria perguntar para o senhor sobre relação, eu sou um homem bem informado, entendeu? Eu queria saber sobre Angra 3. Por que o problema? Aqui em Angra do Reis, nós vivemos a vida inteira, eu que sou nascido e criado aqui, falo como profundidade desse assunto. Aí sempre viveu sobre Angra 3, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Angra 3 tem esse problema todo mundo conhece, corrupção, blá. Então é o seguinte, qual a esperança que nós temos em Angra 3? Vai sepultar Angra 3 ou vai tomar a reconstrução? Depende do que for mais lucrativo para as pessoas que estão no governo atualmente. Por exemplo, por que atrasou muito o Angra 1 e Angra 2?
O pessoal de esquerda deitava na pista, fazia piquete, não queria. E depois tomaram amor pela prefeitura de Angra, né? Tivemos acho, 2 ou 3 prefeitos do PT aqui. Piores administrações Tempo difícil que tivemos aqui. As 700 famílias foram mandadas embora antes do Natal, né? E Meia montou e não limparam a praia do Rio. Aí, Bolsonaro, o que acontece? Com a chegada do PL aqui na nossa cidade, renovou uma esperança, né? A cidade ficou mais motivada, mais animada. E, assim, meu nome aqui do nosso grupo, que trabalhamos muito por você na última campanha, a gente queria que você desse uma chance para o Vaguinho. Conversasse com o Vaguinho. Quem é esse cara aí? Ele não é da máquina, não está na máquina, é uma pessoa muito... É daqui de Angra? De Angra, da igreja. Você conhece ele? Hã? Qual é a pretensão dele? A vice. Eu tenho que falar com o Renato. Eu não conheço quase ninguém aqui. Então, conversasse com ele, conversar Tá com ele, é uma pra pessoa quer esperar um pouquinho? querida, Eu vou cristã. ter que subir, tomar um banho, que eu vou dar um passeio lá em Paraty, né? Na volta vou passar no pé sujo. Como sempre. Bolsonaro, olha, eu só vim aqui falar para o senhor, muito obrigado. Olha só, eu era deputado. Eu era deputado, arranjei alguns milhões para a Água que Angra aqui, ó. O prefeito na época perdeu o projeto. Vou passar para o Renato. Ele tem muita coisa. Que o senhor continua, olha só, botando homem lá como senhor de caráter, fazendo a verdade, botando a verdade e não mentira, do lado do senhor. O cara quando chega, ele tem que ter depois... Porque o senhor coragem teve de peito para derrubar o Brasil, que que muito derrubar assim, mudou. A corrupção, né? As coisas erradas, porque enquanto muitos estavam lá, não tiveram essa coragem. O senhor só conseguiu. Alguma pergunta para o deputado? O que vocês estão fazendo, e o que a gente vê aqui, eu vim algumas vezes, sempre tem gente aqui na frente, o carinho, o respeito, só fortalece o nosso presidente. O que a gente tem que falar para vocês é uma mensagem de esperança. Quando falam que tem 18 ainda a responder, quando a justiça ou a injustiça vai atrás de alguns parlamentares, vocês são um extrato de que o presidente hoje ele tem uma multidão de líderes apoiando conservadorismo, família, Deus e pátria. Então, só quer agradecer e acreditar. E passem isso para as pessoas. 2026, nós vamos voltar. E se Deus quiser, o presidente vai estar de volta. E não desistir do nosso país. E não desistir, né, do nosso país. Tem muita gente cansada. Felicidade para o senhor, viu? Eu tô aqui, Deus acompanhe vocês e proteja para vocês também. Isso joga incertezas, manda uma mensagem errada de risco moral, de que você no final do dia sempre pode ganhar um perdão, e sinaliza, pavimenta o caminho para que no futuro você tenha novos decretos ou novas alterações, até, por que não, postergando esse prazo de 2033. A mensagem, na minha avaliação, não é positiva. Caio, eu queria aproveitar o que o Diogo e o Daniel falaram e fazer uma avaliação econômica e política nessa questão. Eu acho que é um dos piores retrocessos que está acontecendo nesse momento. E é grave por vários motivos. Por essas questões todas, né, que envolvem a questão do marco do saneamento, por ter sido feito por decreto, está mudando uma lei aprovada no Congresso Nacional. Então, assim, é muito provável que isso seja judicializado. Quando chegar lá no STF, a gente vai ter que observar o caminho disso, porque muitos dos ministros já até externaram opiniões favoráveis ao agora antigo marco do saneamento. Então, assim, além de ser claramente inconstitucional, dependendo de quem for o relator, você vai ter um problema grave ali. E eu acho que a gente não pode deixar de lado a questão política,
nessa decisão do governo Lula. Porque quando o marco do saneamento foi negociado, e o Diogo era o negociador, pode falar disso melhor do que eu, ele teve forte resistência dos governadores. Por quê? Privatizar empresas de saneamento retira poder dos governadores. Empresas de saneamento são empresas que geram centenas de empregos públicos que chegam a todos os municípios e que são oportunidades para os governadores fazerem políticas. E aí não estou nem colocando corrupção, e a gente sabe que tem muitos casos, estou falando influências políticas mesmo. Quando eles perdem a empresa de saneamento público, eles perdem muita influência política. O ministro Rui Costa, hoje da Casa Civil, era o governador da Bahia e foi um dos grandes opositores. A empresa de saneamento da Bahia, hoje, essas regras facilitam muito que ela não perca a concessão, ali o saneamento da capital em Salvador. Então, a gente tem muitos interesses políticos envolvidos e interesses empresariais também. Tem uma mudança no novo marco que facilita, por exemplo, que você faça isso via PPPs. Sem ser muito técnico aqui para quem está nos assistindo, quando você faz por concessão, como no governo Fernando Henrique, era de um jeito. Se você faz por PPP, isso vai ao longo do tempo, facilita que entrem nesses consórcios as construtoras tradicionais brasileiras. E você afasta um pouco os fundos internacionais. Acho que o Brasil precisa de todo tipo de investidor. Mas esse setor era um setor que estava atraindo grandes players, como os grandes fundos canadenses, como a Brookfield. E a gente que vai ser difícil jogar nesse jogo de ficar pendurado com o governo numa PPP aí por muitos anos. Então, vai favorecer a volta das construtoras brasileiras. Então, assim, tem muitas questões políticas envolvidas aí nesse retrocesso. O saneamento básico salva vidas ao prevenir doenças relacionadas à falta de água limpa e saneamento adequado, resultando em uma população mais saudável e produtiva. Além disso, o marco do saneamento básico contribui para economizar dinheiro. Investir em saneamento reduz os custos associados ao tratamento de doenças, diminuindo a carga sobre o sistema de saúde e aumentando a produtividade da mão de obra. Mas não é só isso. O saneamento básico também desempenha um papel fundamental na preservação dos nossos preciosos ecossistemas aquáticos. Rios e oceanos despoluídos não apenas beneficiam a fauna e flora aquática, mas também desempenham um papel crucial na regulação do clima global. Os oceanos são os verdadeiros pulmões do nosso planeta, absorvendo enormes quantidades de dióxido de carbono e produzindo oxigênio. Ao despoluir nossas águas, contribuímos para a saúde não apenas dos ecossistemas marinhos, mas também para a estabilidade climática global. Em resumo, o marco do saneamento básico no Brasil não é apenas sobre água e esgoto. É sobre salvar vidas, economizar dinheiro e preservar nosso planeta. Ao garantir que todos tenham acesso a condições básicas de saneamento, construindo um futuro mais saudável e sustentável para todos. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado por nos assistir.